Pessoal, excelente palestra. Parabéns, Newton, parabéns, Auri, MC, Ana Paula. Eu acho que são reflexões assim que nos fazem repensar tudo aquilo de uma educação que temos para uma educação que queremos. E para dar continuidade, obviamente, a debates tão interessantes, eu vou pedir que a Maria Cecília e a Ana Paula agora conduzam um tema igualmente muito importante, que são os desafios da escola com a educação especial por meio do desenho universal da aprendizagem. Então, eu peço que nós possamos ter uma excelente reflexão, tal e qual tivemos agora no momento anterior. Boa sorte, meninas. Pode falar, Ana Paula. Pode começar aí, por favor. É que é tão difícil, né, MC? Olha, foi tão provocativa, né, a palestra do Newton, e assim, ele trouxe coisas que a gente vivencia o dia a dia e são tão tristes, né? Mas profundo, muito profundo, né? Mas são necessárias, né? Então a gente vai falar aqui um pouquinho sobre aprendizagem, e aí a educação especial, com algumas estratégias que a gente pode trazer aí, com alguns transtornos. Então a gente vai fazer um bate-papo aqui, né? Então, eu passo a palavra para você começar, MC, que aí eu acho que a gente pode ir conversando e a gente vai fazendo vamos entrelaçando a nossa coxa aqui, né? Isso, tá bom. Eu queria que eu colocasse, não sei quem, se é o Bruno, que vai colocar um pequeno PowerPoint para mim, que são poucos slides, tá? Porque nós temos só 1 hora, né? São 5, 6 slides aí que eu tenho, só para a gente começar. Então, vamos lá. Põe o primeiro slide para mim, para eu contar uma coisa. Não é essa, não. É a outra. Essa daí eu já falei hoje de manhã. É outra. É os desafios da escola. Essa educação que temos não é essa, não. Bom, não tem importância. Então, tira isso aí. Se você não achar, eu vou falando, tá? Sem ter que pôr o PowerPoint para vocês me acompanharem. Então, eu sempre coloco nas coisas que eu vou falar, sempre ponho um pensamento para dar um sentido, um rumo, né? um norte para aquilo que eu vou falar. Então, eu vou dizer o seguinte: olha que coisa interessante. O escultor modela e registra a forma da personalidade humana através do granito da estátua. O professor modela a consciência do aluno através dos registros do conhecimento que ele transmite. Assim, importa, sobretudo, a qualificação das matérias estudadas, do conteúdo estudado, a fim de se manter registros evolutivos, prioritários e cosmoéticos para a educação da paz. Tudo falo para isso. O professor Newton, que está fazendo o doutorado dele em aprendizagem, por favor, Newton, se estiver ouvindo, você vai me corrigir se por acaso estiver falando alguma asneira, né? E, por favor, também, Ana, você me corrija. Eu vou falar agora como psicopedagoga, que vem a ser, né? Então, falar sobre a aprendizagem é um grande desafio, pois existe uma vasta e complexa rede de informações sobre o que é aprendizagem, as suas modalidades, para que aprendamos ou aprendemos, mas o que eu penso ser importante é como as pessoas aprendem. Nós sabemos que existem inúmeras teorias que falam sobre aprendizagem, mas posso garantir que existem tantos tipos de aprendizagem quanto o número de habitantes na face da Terra. Cada um de nós aprende de uma forma muito específica e peculiar. Sua forma de perceber o mundo, as pessoas e a si mesmo.
e, principalmente, a maneira que cada um de nós se aproxima do objeto de aprendizagem. Então, uma das definições aparentemente bem simples, que você vai encontrar em qualquer lugar, é que a aprendizagem é um processo de mudança, uma mudança de comportamento obtido através das experiências construídas por fatores emocionais, neurológicos, relacionais e ambientais. Aprender, então, é o resultado das interações entre estruturas mentais e o meio ambiente. Com isso, a próxima pergunta que me ocorre é: quais são os objetivos da aprendizagem, então? Que a criança aprenda, né? Mas os seus objetivos são, no fundo, uma mudança de comportamento. E quem está aprendendo faça descrições concisas, claramente articuladas, e que saiba refletir sobre o que lê, o que escreve, ou seja, que compreenda e que seja capaz de fazer o que se ensina numa fase específica da sua escolaridade, ou seja, cada criança está num nível específico da sua aprendizagem, né? Para nós, eu estou falando como psicopedagoga, a aprendizagem, conceitualmente, ela pode ser definida como um processo de aquisição de informações, conhecimentos, habilidades, valores e atitudes possibilitados através do estudo, do ensino e da sua própria experiência. Então, para aprender, nós devemos pôr em jogo o nosso organismo. São quatro estilos, 4 coisas entram em jogo. O nosso organismo individual herdado, o nosso corpo construído especularmente. O que é construído especularmente? Estudar com atenção, detalhadamente, pesquisar, buscar entender por meio da razão, saber teoricamente, refletir, teorizar. É um imperativo moral. Depois, além do nosso corpo, além do nosso organismo, do nosso corpo, que tem essa construção, nós também aprendemos, através da nossa inteligência autoconstruída interacionalmente. E, por último, a arquitetura do desejo. Desejo que é sempre o desejo do outro. Lembra que eu falei também que eu tenho que olhar o outro como seu objeto de estudo, né? Então, mas o que quer dizer o desejo do outro? Essa noção pode ser entendida basicamente de 3 maneiras diferentes: numa dimensão simbólica, numa dimensão imaginária e numa dimensão do real. Isso quem falou foi o Lacan. Não vou dar aula de Lacan aqui, porque eu também não sei, não gosto muito, mas para você aprender, você precisa estudar Lacan, né? Bom, segundo essa noção corrente, o desejo seria uma espécie de impulso, cujo ponto de partida seria o indivíduo que, nascido no interior, se projetaria em direção aos seus objetos externos. A novidade introduzida pela psicanálise será precisamente de pensar a relação entre o sujeito e os objetos existentes na realidade, como sendo uma relação mediatizada. Né? O professor não mediatiza a aprendizagem? Então, uma relação mediatizada, como uma relação dependente de algo ainda mais fundamental, a saber, da instância do outro. É o outro que também nos ensina. Por isso que é tão importante nós olharmos as nossas alteridades. O desejo, então, necessita do outro para se construir enquanto sujeito, né? O que exprime a clássica tese lacaniana, segundo a qual o desejo do homem é sempre o desejo do outro. Essa é a dimensão do imaginário.
Aí Lacan vai falando e conta, né? Então ele vai abordar uma série de aprendizagens, né? Mas nós aprendemos, então, através do outro, através do nosso corpo, da nossa, enfim, dos quatro elementos, ou seja, através dos 5 sentidos. Escolhemos uma maneira preferencial para coletar informações e para processá-las, apesar de usarmos todos os nossos sentidos. Temos, então, o estilo visual, o auditivo e o tático sinestésico, como a Ana vai falar bem sobre isso. Certo, Ana? Aprendemos também através da cognição, que está relacionada a como a pessoa pensa, como ela elabora os objetos e os fenômenos. Olha aí, ó, tá vendo? Está chegando aí, acharam, tá vendo? Espera aí. É isso aí, para aí, deixa parado aí, né? Então, a cognição que está relacionada como a pessoa pensa, como ela elabora os objetos e fenômenos que vê, ouve e sente. Embora todos nós usemos o pensamento para aprender, deixa eu puxar aqui um pouco essa coisa aqui. Usamos o objeto para aprender, para alguns de nós, o processamento da informação coletada pode ser mais físico ou mais emocional. Tá? Pode mudar. Não muda ainda, fica aí. Do ponto de vista emocional, ela refere-se à forma como o indivíduo se sente em termos psicológicos e fisiológicos. Existem fatores internos que influenciam a capacidade de aprender. Por exemplo, as nossas necessidades básicas de sobrevivência, doenças, as vicissitudes ao longo da vida e os fatores psicológicos internos. Mas também existem os fatores externos, como o conforto ambiental, a temperatura, o barulho, etc. Mas a qualificação da energia consciencial, nós falamos muito na educação para a paz, a qualificação da energia consciencial, da sua consciência, depende dos padrões quais? Sentimentos, pensamentos e de conduta que cada um de nós expressa. Portanto, os estilos de aprendizagem são as competências pessoais que cada um de nós tem para processarmos informações em um ambiente de aprendizagem formal ou informal. Os estilos são um meio pelo qual coletamos e selecionamos informações que têm um significado para nós, para depois processá-las, usando para isso o quê? Valores, habilidades, estratégias para solucionar problemas, tomar decisões e criar novos significados. Cada um aprende de um jeito. Pode mudar o slide, que eu já estou acabando, tá? Agonia aqui. Mas existem dimensões de estilos de aprendizagem. Veja como a aprendizagem é complexa, mas existem dimensões de estilo de aprendizagem, como também estilos de ensinagem correspondentes. Isso quer dizer que ensinamos como aprendemos. Essas dimensões que se referem ao modo como as informações são tratadas no seu sistema cognitivo são a percepção, a recepção, o processamento e a compreensão. Muitos autores falam sobre esse processamento. Piaget é um deles, que diz de uma maneira muito simples que aprendemos por assimilação e acomodação. Tá? É esse processo. Bom, pode mudar o slide. Na realidade, o aprender... Você mudou? Não mudou ainda. Na realidade, o aprender transcorre no campo de um vínculo
humano cuja matriz toma a forma dos primeiros vínculos, mãe, bebê, pai, filho, irmão, é a família que dá isso, mas muito relativo à relação mãe-bebê, pois a fragilidade humana impõe a outros semelhantes adultos para que a criança, aprendendo e crescendo, possa viver. Tá? Então, a aprendizagem é um processo cuja matriz é vincular e lúdica, e a sua raiz é corporal. O seu desdobramento criativo põe-se em jogo através da articulação da inteligência e do desejo, e do equilíbrio entre assimilação e acomodação. Pô, falei bem rápido, para dar lugar para você falar bastante, viu, Ana? Porque aí a gente conversa. Agora, meu último slide. Então, eu vou terminar minha fala pondo um dizer do Leonardo Boff, daquele livro A Águia e a Galinha, que ele fala o seguinte: a cabeça pensa a partir de onde os pés pisam. Para compreender, é essencial conhecer o lugar social de quem olha. Vale dizer como alguém vive, com quem convive, que experiências tem, no que trabalha, que desejos alimenta, como assume os dramas da vida, da morte, e que esperanças o animam. Isso faz da compreensão sempre uma interpretação. Então, para compreender, a gente sempre vai interpretar, porque cada um vai interpretar de acordo com a sua história de vida. De que lugar nós estamos falando? Quando eu comecei minha fala, eu falei, estou falando do lugar da psicopedagoga. Né? Então, estou falando de qual lugar? Como é que eu vejo a aprendizagem da criança que sofre para aprender e sofre muitas vezes por ter aprendido? Tá? Existe isso também. Então, a aprendizagem ela é ampla, complexa, e ela vai sempre num crescente, dependendo, então, do seu processo evolutivo e maturacional. Porque o ser humano é um ser epistêmico, é um ser do conhecimento. Tá? Muito obrigada. Pode ir aí, Ana. Que delícia escutar essa fala. É tão gostoso escutar falar sobre aprendizagem, né? A Auri também é uma especialista aí também. Se quiser contribuir, fique à vontade. Tá, Auri? É isso aí também. Vamos fazer o nosso bate-papo aqui, né? Tá? Essa questão da aprendizagem ela é muito interessante, né? Você aprender do lugar onde você ocupa, né? Isso é extremamente importante. E aí a gente também tem que pensar nessa aprendizagem numa educação inclusiva. E aí claro. o Newton também trouxe isso, né? O Newton, a Marília, quando trouxe a fala, a professora MC, quando trouxe o seu exemplo, né? É uma educação inclusiva. Quando nós falamos no conceito de educação inclusiva, nós não estamos falando somente daquelas crianças ou das pessoas que têm deficiência. Não, né? Nós estamos falando daquelas pessoas afegãs que estão chegando aí no país, que recebemos essa semana, um grande número de afegãos. Estamos falando das pessoas que vieram da África e precisam ser inseridas no nosso ambiente, né? Pessoas que com esse êxodo mundial, ou que seja mesmo interno, né, aqui dentro do nosso país, e que a gente está recebendo. E que lá nas escolas, do Haiti, isso, lá nas escolas, elas estão indo, elas precisam, a partir do momento que o país deu o direito delas estarem aqui, elas vão para as escolas, né? Então, é uma educação inclusiva, né? Então, e elas também precisam aprender. E esse processo de aprendizagem vai passar por todas essas etapas que a professora MC colocou, que na prática mesmo, você tem que estar muito aberto para entender o conceito disso e você praticar. Porque a partir do momento que você não entende o conceito e você faz uma prática que não vai estar de acordo também, você não dá a liberdade para esse outro aprender e mostrar para você o que ele aprendeu, né? Então, isso é importante, né?
Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o desenho universal da aprendizagem e a educação especial, pensando nos transtornos, né? Que aí Isso também mesmo. é a educação inclusiva realmente para a pessoa com deficiência, né? E ela é bem interessante porque assim nós precisamos entender que os transtornos eles partem de várias concepções. Elas são concepções genéticas, concepções ambientais, né, e comportamentais. Então nós precisamos entender esses transtornos e para que possamos ter consciência de como trabalhar com essas crianças em sala de aula, né? No finalzinho dessa palestra tem um vídeo, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção, porque vem da fala das crianças, é o que as crianças estão dizendo, né? E a gente precisa abrir os ouvidos, estar com o coração aberto. Aí volta na palavra que a professora tanto falou hoje, no dia todo, o amor. Nós precisamos tratá-los e entendê-los com amor, para que a gente possa desempenhar um papel importante na vida deles, né? Então, a gente vai trazer aí o desenho universal da aprendizagem. Acho que o slide ficou um pouco... Pode passar, porque acho que a primeira lâmina não funcionou. Então, eu trago aqui o desenho universal da aprendizagem. A gente fala desenho universal da aprendizagem, né? E aí não consegue entender um pouco, falar, nossa, o que é isso, né? Na realidade, ele tem um conceito que vem da arquitetura, tá? Lá na década de 70, um grupo de pesquisadores pode passar, da Universidade de Harvard, eles começam a entender que as construções precisavam ser adaptadas, certo? Adaptadas no sentido assim, olha, é isso aqui, esse modelo de arquitetura mesmo, ele está servindo para todas as pessoas, né? Aqui, isso aqui é acessível àquela pessoa? Não é acessível àquela pessoa? Então, se ele não é acessível, precisa começar a ser pensado numa acessibilidade. E aí, quando eu falo de acessibilidade, é o acesso mesmo. Se ele pode ir, se uma pessoa que está... Não, pode passar, pode deixar no segundo slide. Isso. Se ele está acessível, se ele é mais inclusivo no sentido assim, olha, uma pessoa que está com uma mobilidade reduzida para chegar no segundo andar de um equipamento, né, de um prédio. O que eu preciso fazer para que essa pessoa tenha esse acesso? Então, parece ser muito simples, mas isso não acontecia. Então, esse conceito de acessibilidade, esse conceito de desenho universal, ele vem daí. O universal para ser para todos, né? Então, desenho, orientação. O universal são os princípios para todos. E da aprendizagem, que é a apropriação mesmo do aprender, de todo o conceito que a professora acabou de nos dar aí, né? E atendendo aí o maior número de pessoas na concepção de produtos, de projetos, de edificações. Então, a gente tem aí o desenho universal da aprendizado pensando nas tecnologias assistivas, então esse já é também um modelo de desenho universal da aprendizagem, tá? E aí essa inquietação no nosso país, ele gerou a NBR, que são as normas brasileiras regulamentares, 9050, que é o conceito de acessibilidade, e que trouxe para nós essa questão do planejamento como plano, ponto central, né? Então, é acessível, é do plano ponto central. E eu não posso pensar também só naquelas pessoas que, ela tem uma mobilidade porque ela não tem um membro, ou porque ela não enxerga, ou porque ela não ouve. Não. Essa questão do conceito de acessibilidade, nós temos que pensar, porque qualquer um de nós, em algum momento, nós precisamos acessar essa acessibilidade. Então, hoje, eu estou com alguma dificuldade, porque eu passei por uma cirurgia. Isso é constante? Não, mas é hoje. Então, se eu preciso ir a um ponto de ônibus, pegar um ônibus, ir um transporte, ir até um metrô, eu preciso ter essa facilitação para que eu possa acessar e para que eu possa manter esse nível, né? E aí, como a gente tem várias pessoas o tempo todo, então não se pensa só em uma pessoa. Então, ela vai muito além das pessoas com deficiência. Isso precisa ficar bem claro, tá? Pode passar. E aí traz para nós também como que vai ser feito isso, né? Então, existe essa ênfase no planejamento
para a diversidade, olha só, nós falamos tanto de diversidade o dia inteiro, né? Acabamos falando sobre isso. Então, não é única e exclusivamente para um grupo de pessoas. Ele é geral, ele é pensado universalmente, tá? Então, aqui eu já falei que era da professora Dave Rose, que ela é da Universidade de Harvard, aí ela lá na década de 80, ela pensou nisso tudo, ela falou, ó, tem alguma coisa errada aqui, a gente precisa montar modelos práticos que visam ampliar a oportunidade de cada pessoa, de cada estudante, né? E aí pensando na escola também, como que seria esse modelo de acessibilidade para a escola, certo? Para acessar todas aquelas pessoas que dentro dos transtornos, então, por exemplo, que tem problemas, que tem uma questão de uma mobilidade reduzida, que tem um problema auditivo, um problema de visão, alguma coisa assim, mas que pensasse também, tá? E aí também pensando que o uso de mídias digitais também é um desenho universal da aprendizagem. Então, quando a gente fala de desenho universal da aprendizagem, a gente pensa numa estratégia específica. Não, o conceito ele é muito maior. Ele já vem... essa estratégia específica para você trabalhar em sala de aula, ela é muito maior. Ela é algo macro. E o que você faz na escola acaba sendo micro. Pode passar. Então, isso também é extremamente importante, porque isso dá uma tranquilidade para o professor trabalhar, né? Então, hoje, nós temos que ter acessibilidade na escola, nós temos que ter acessibilidade em prédios públicos, nós temos que ter acessibilidade em prédios privados, para esse acesso não somente da criança com deficiência ou da pessoa com deficiência, mas um idoso, uma pessoa que tem uma mobilidade reduzida, isso vai necessitar. Pode passar, por favor? Para eu poder me situar aqui, senão eu não vou conseguir. E, Ana, deixa eu complementar aí o que você está falando, né? Que também, quando a gente pensa, né, essa concepção que está chegando agora, há muito tempo que se fala do desenho universal, né? Para os prédios e tudo mais. E isso, nesse momento, chega na educação por quê? Né? Estava vindo um pouquinho antes da pandemia e, nesse momento, chegou com tudo por quê? Porque agora, né, a gente está recebendo todas essas pessoas dentro da escola. E quando a professora Maria Cecília passou o dia inteiro falando da universalidade, e quando eu penso da universalidade, a gente tem que pensar que a educação é para todos, todas, né? E quando eu estou ali na sala de aula, é um grande desafio, nesse momento, a gente está com uma situação onde tem meninos e meninas que já desenvolveram aquelas habilidades, tem meninos e meninas que estão no meio do caminho e tem meninos e meninas que não desenvolveram. E além daqueles que não desenvolveram, tem as crianças da educação especial. E quando eu penso na criança da educação especial, muitas vezes essa criança não vai conseguir ficar 4 horas aula dentro de uma sala de aula. Ela não vai conseguir ficar 5, 6 horas aulas dentro de uma sala de aula. Essa criança, ela precisa de um modelo diferente. E aí, quando a gente fala planejamento modelo, diferente, né, Áurea? Eu acho que você fala disso melhor do que eu, né? Quando você pensa nesse planejamento, quando eu, enquanto professora, eu vou fazer um plano de aula, eu dou aula para crianças autistas, aqui remotamente, comecei a dar depois da pandemia também, né? Então, quando eu vou planejar aula para essas crianças, eu tenho que pensar, né, gente? Eu tenho meu planejamento para toda a minha turma, mas dentro da minha turma, o que eu vou fazer pelas crianças que não estão aprendendo? Ou que não aprenderam, o que eu vou fazer pelas crianças que são da educação especial? E quando a gente fala de educação especial, a gente tem que lembrar das crianças com altas habilidades e superdotação. Porque quem tem altas habilidades e superdotação, nesse momento, a gente está sofrendo muito também. Por quê? A gente vai ter que retomar todo o currículo de coisas que eles já sabem, então a aula fica muito cansativa. Aí vai entrar suplementação da aprendizagem, né, Ana? Então, é muito difícil a gente pensar nessa concepção, mas ela é necessária. E aí eu acho que você pode explanar um pouquinho mais sobre isso, melhor do que eu, essa questão da adaptação mesmo, né, Ana, do currículo, do planejamento. Eu gosto de falar assim, acho que todo mundo já assistiu Alice no País das Maravilhas, né? Então, lá ela tem um momento que ela fala, né? Nossa, para onde eu vou? Né? Mas se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Não é assim a resposta que ela recebe? Porém, na educação a gente não pode fazer isso, né? Então aqui nós não podemos pensar em qualquer caminho serve. Não, não é qualquer caminho serve. O caminho é o planejamento, entendeu? Por que o planejamento? Porque eu não posso pensar nas adaptações posteriores. Aquilo eu vou arrumar depois. Não. Então, eu tenho que pensar no planejamento. O meu planejamento, ele tem que estar alinhado ao o quê, como, por quê e para quê.
Porque eu pensando nisso, eu penso nas minhas práticas pedagógicas, tá? Eu penso nos meus recursos didáticos, eu penso nos meus recursos humanos e também penso na estrutura física. Então, quando eu falo de DUA, ele está muito, muito, muito além do que eu penso em relação a uma estrutura. Não, eu tenho que pensar nesse planejamento, que ele tem que ser desde as organizações do meu material, tá? Até as estratégias de ensino, os recursos e tudo que eu vou utilizar, e não somente para um aluno. Eu tenho que pensar aí para a turma inteira, tá? Lógico que aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar nas particularidades daquele aluno que eu preciso ter um olhar diferenciado, certo? Então, se aquele aluno ele tem algum transtorno, ele tem alguma deficiência, eu preciso pensar nele, né? Eu preciso olhar e falar assim, puxa vida, um exemplo esse aluno ele tem TDAH, certo? A gente sabe que o aluno com TDAH, ele é muito difícil de trabalhar. Ele é uma criança que, se eu, professor, eu não tiver um bom planejamento, é um aluno que vai sempre estar me dando um problema, vai estar sempre sendo o impulsivo da sala, é sempre o hiperativo, é aquele que atrapalha a sala de aula, é aquele que nunca fica quieto e que você acha que ele vai estar te atrapalhando o tempo todo. Então, para isso que eu tenho que pensar num planejamento. Eu tenho que, por exemplo, estratégias. Tudo que é com aluno com TDAH, eu preciso pensar o seguinte, eu tenho que dar uma atividade muito longa de pensando em tempo mesmo. Não. Eu preciso fracionar essas atividades para que ele possa sentir prazer em fazer. Aluno com TDAH precisa de rotina, aliás, aluno com transtorno, né? Ele precisa de rotina, ele precisa entender o que ele vai ser feito. Então, são algumas estratégias que a gente pode falar até num outro momento, né? A gente pode deixar assim, como um gostinho para o próximo encontro, né, não, Auri? Para que a gente possa. Mas Verdade, assim, a gente entende que a questão, por exemplo, do DUA, ele é baseado, sim, em estudos da neurociências, tá? Como um processo de para trabalhar o processo de aprendizagem, que não é fácil, entendeu? Então, ele é mais uma estratégia que você tem em sala de aula, mais uma ferramenta que você tem em sala de aula, tá? Para isso te ajudar. Ele está lá baseado nos princípios de Vygotsky, então é algo que a gente pode ter e fazer com tranquilidade, entendendo como ele precisa funcionar. Eu não posso colocar ele de qualquer jeito, entendeu? Eu vou fazer, olha, eu vou deixar tudo o que eu estou fazendo e vou aplicar o DUA. Não, eu não posso fazer isso. Ele é mais uma ferramenta. E quando eu falo DUA, é tudo o que você pensar de planejamento que vai agregar à sua sala de aula uma melhoria para o seu aluno. É uma melhoria. Então, simplesmente, eu tenho um aluno que tem uma dificuldade motora de segurar o lápis, segurar uma caneta. Deixa eu ver se eu acho aqui uma caneta. Certo? Eu tenho um aluno que tem essa dificuldade de pegar isso. O simples fato de eu colocar um extensor nessa caneta já é um DUA. Por quê? Eu estou colocando para ele uma ferramenta que vai ajudá-lo, porque ele não tem esse movimento de pinça. Ele não consegue ter esse movimento de pinça. É uma coisa simples, mas que na prática isso vai ajudar quem? O estudante. E vai ajudar você também a colher as informações do que esse aluno está aprendendo. Aí é que tá. Por que isso é importante? Por que essas ferramentas elas são importantes? Porque eu preciso romper uma ideia de que o aluno é passivo. O aluno não é passivo. O aluno tem engajamento para aprender, mas eu preciso entender como ele está aprendendo. Então, tem várias formas de ações, várias formas de representações dessa aprendizagem. Bem, se eu tenho um aluno que ele não consegue parar e me mostrar através de uma simples folha lá que eu dei para ele, que ele não consegue responder, eu preciso achar outras estratégias de que ele vá me responder e vá representar para mim, professora, que ele aprendeu. Então, são modos múltiplos de apresentação que a gente coloca, múltiplos de apresentação de ação e expressão, entendeu? De engajamento, de envolvimento. Uma coisa que é importante colocar também, que não há uma proposta de redução curricular. Não. Ele vai entender todo o currículo, ele vai aprender todo o currículo, mas ele vai aprender de uma forma diferente.
Entendeu? Se eu preciso aplicar o DUA para um aluno da minha sala, porque este aluno está com dificuldade de aprendizagem, porque esse aluno ele tem uma descalculia, porque esse aluno tem uma dislexia, porque ele tem uma disgrafia, alguma coisa assim, eu preciso colher essas informações para que eu possa pegar o DUA, entendeu? Fazer um desenho para essa criança e aplicar isso. Então, não tem uma proposta de falar assim, o currículo vai mudar para essa criança. Não, o currículo não muda. O que muda são as estratégias que o professor vai trabalhar, tá? O que muda é essa abordagem educacional que vai ser para a turma toda e não somente com aquele aluno com deficiência. Porém, se eu tiver um aluno com deficiência e eu achar que eu preciso implementar ou complementar algo para essa criança, isso vai ser necessário, né? E o que precisa ficar claro aqui é assim, nós vamos dar um conceito do que é o DUA, né? E aí, lógico que a gente pode, em outros momentos, que a gente vai ter, né, Auri, explanar e trabalhar um pouco melhor esse conceito e colocando ele na prática também, para que a gente possa entender o que é isso. Mas é algo que vale e é importante para que seja colocado em sala de aula. Tá? Se quiser complementar, pode complementar, viu, professoras? Eu queria aproveitar, porque a professora Maria Cecília falou sobre isso com a gente de manhã também. Às vezes, parece que é um detalhe você pegar ali aquele lápis e colocar uma adaptação. Para a gente pode ser um detalhe, mas para a criança, para o estudante, ele vai ficar 4 horas pensando como que ele vai fazer para segurar no lápis e desenvolver a atividade. Né? Então, assim, quando a gente pensa nessa questão dessas adaptações, dessas reorganizações, quando a gente pensa no menino de TDAH, né? Então, tem lá 10 questões para responder. Quando ele olha para aquilo, ele já vai entrar num surto ali. Ele já vai falar, gente, eu não consigo. E aí ele vai passar o ano inteirinho falando, eu não consigo. Aí ele vai lá para o consultório da professora Maria Cecília, depois falar de sofrimento psicológico. O quanto isso marca a vida desses meninos e meninas e prejudica. Né? E precisa entender, Auri, que assim, quando o aluno virar para você, professores que estão aí na live, que estão, né, virar para vocês e falar, eu não consigo, escute. Tenha uma escuta com amor para você poder entender por que ele não está conseguindo. O que parte do princípio de que uma criança não consegue fazer uma atividade? Aí lembra dos marcos do desenvolvimento que eu falei lá atrás, hoje de manhã? Se aquela criança ela está na idade certa para aquela série, para aquele ano, e ele está dizendo para você que ele não consegue fazer aquilo, e todos os outros estão fazendo, ele está mostrando para você que tem algum problema. Às vezes o problema pode estar na sua estratégia, mas pode estar também nele. Então temos que ter um olhar diferenciado para essa criança, para que ele possa ter um atendimento especializado ali naquele momento, entendeu? E não necessariamente porque ele é um deficiente, porque se ele já tem um laudo, se ele já tem uma deficiência, se ele já tem um transtorno, você já sabe que ali existem coisas que você vai poder fazer e existem coisas que você vai ter que adaptar, vai ter que repensar como a forma, tá? A forma como você vai atuar. Pode passar, que aí também acho que fica um pouco mais claro. Ou seja, você repensa aí o currículo como você vai trabalhar, certo? Então, o que eu estou fazendo, como eu vou fazer, para quê e o quê. Então, isso são perguntas que você precisa estar o tempo todo fazendo para você aplicar o DUA ou aplicar todo o seu planejamento, né? Então, ele traz aqui um mediador de aprendizagem, né? É um mediador na aprendizagem. Ele vai balancear para você trabalhar em sala de aula, para você poder aplicar isso, né? Então, há uma ruptura aí nas grades curriculares e no ensino tradicional, assim, porque assim, as grades curriculares, elas trazem, né? Então, eu preciso ter 2 aulas de português, 10 aulas, não sei o quê, né? Aquela coisa que precisa, que isso daí é fato, certo? Então, precisa. Quando eu trago o DUA, quando eu trago esse repensar essa aprendizagem, repensar esse currículo, é por quê? Se eu posso contextualizar e transdisciplinarizar isso tudo, tá? Eu não estou atendendo especificamente 2 aulas de português, 2 aulas de matemática, certo? Mas eu posso, por exemplo, quando eu contextualizo uma situação, problema, eu posso trabalhar todas aquelas da grade curricular, sabe? Das áreas do conhecimento. Eu posso trabalhar ali,
E não necessariamente deixar, agora é aula de português, agora é aula de matemática, agora é aula de geografia. Não, eu posso trabalhar o dia inteiro, não sei como aí vai ser a estratégia do professor, mas vai trabalhar uma aula onde ele vai transdisciplinarizar todas as matérias, todas as disciplinas. E quando que eu falo trans e eu não falo inter, tá? O inter, ele é muito linear. Quando eu falo trans, eu estou falando isso daqui, ó. Tá? Eu entro numa área que pode não ser aquele momento, mas eu entro nela porque eu vou usufruir das estratégias daquela área para trazer o conceito de uma outra e trabalhar uma outra. Então, isso é importante, tá? Por isso que eu falo que o professor ele precisa repensar toda a organização que ele tem, tá? Toda. Inclusive as formas de avaliação, tá? Inclusive as formas de avaliação. E muitas vezes, por que as formas de avaliação? Porque muitas vezes nós pensamos numa avaliação, ela é institucional, né? Ela tem aquele papel a seguir. Então, o aluno vai lá e responde as 10 questões, né, Auri, como você colocou. Mas se ele tem algum transtorno, se ele tem, por exemplo, vou voltar no TDAH, aquelas 10 questões ficaram tão pesadas para ele, ficaram tão um peso tão grande, que ele não vai conseguir. Então, todo o trabalho que você fez durante um tempo, tá? Durante o trimestre, durante o semestre, você pode colocar água abaixo numa avaliação, numa simples avaliação. Quem de nós aqui já não fez um concurso, não fez uma prova, certo? Quem de nós? A MC pode falar melhor que eu acho que né? Psicóloga sabe muito bem. O fato de você falar uma prova já muda todo o conceito de uma aprendizagem. Ela já muda todo o conceito de uma aprendizagem. Eu vou ter uma prova. Dependendo como é. Eu tenho um filho, quando ele falava que tinha uma prova, ele tinha dor de barriga, ele tinha a mesma coisa eu também. Não fala que tem uma prova, você já gela, fala, será que eu estou preparada? Será que eu estudei o suficientemente para passar por essa avaliação? Entendeu? Por quê? É a partir daquela avaliação que vai determinar quem eu sou. Olha só, isso é muito grande. Né? Então, às vezes eu sou tão, no meu dia a dia, tão tranquila com as aprendizagens que eu tenho, com aquilo, eu consigo passar, mas a avaliação, ela me travou, pelo fato de ter o nome, avaliação e prova. Então, nós precisamos repensar. As avaliações, elas precisam ser conceituais, elas precisam ser formativas, e não aquela única vez que aquela criança vai fazer a prova, porque se você vai lidar com as crianças com transtornos de uma forma geral, você não vai conseguir. Não vai, e você vai se frustrar, professor. Vai se frustrar no sentido, puxa vida, em que ponto eu errei, onde que não está certo, que eu vou ter que reformular toda a minha avaliação. Lembra quando eu acabei de falar de não fazer as adaptações? É isso. Quando você pega uma avaliação de um aluno e você vê que a sala não foi bem, ou se você vê que aquele aluno não foi bem, mas você conhece ele, você sabe que ele tem capacidade, você sabe o quanto ele pode aprender. E aí na avaliação não deu certo, o que você vai fazer? Você vai acabar tendo que reorganizar, fazer as adaptações. Então, não é por isso que eu digo que o planejamento ele é extremamente importante e pertinente nesse momento. Vamos fazer planejamento para a aprendizagem dessas crianças. Como vai ser esse planejamento? O que eu vou fazer? Para que eu vou fazer? E para onde eu quero isso? Entendeu? Até que ponto eu quero chegar disso? Então, isso é extremamente importante. Então, o DUA, ele traz tudo isso. Pode passar. E ele traz o sentido de eu não posso mudar, abandonar aquilo que eu estou fazendo, tá? Então, por quê? Por que eu não posso? Então, a pergunta é, o que não fazer? Primeiro, é abandonar o que você está fazendo, porque você é professor e você está seguindo algo. O que você tem que fazer é mudar as suas estratégias, tá? Mudar as suas estratégias no sentido de que eu preciso entender até que ponto aquela criança aprende e até que ponto eu, enquanto professor, estou fazendo algo para que ela aprenda, para que ela alcance aquilo que eu desejo, né? Então, nós temos que pensar nessa metodologia para mudar. E essa aqui, a gente tem que entender que não é uma metodologia e uma abordagem educacional, não é. É uma ferramenta.
O DUA é uma ferramenta para você colocar em sala de aula, né? Vamos ter outros encontros, a gente vai poder aprimorar e poder entender o que é. Aqui hoje era mesmo um conceito do que é, e que muitos de vocês já fazem, mas não conhecem o conceito, né? Não conhecem o conceito. Então, isso é importante trazer, para que você tenha um sucesso aí na aprendizagem dos seus alunos e também trabalhando dos transtornos, né? Como eu falei de manhã, hoje nós temos recebido bastante crianças com diversos problemas que nós estamos detectando, né? Detectando, mas nós não somos médicos, nós não temos capacidade clínica para dizer, olha, esse aluno está com isso, esse aluno está com aquilo. Não, é dentro dos nossos achismos, nós vamos indicar, olha, esta criança está apresentando isso. Por isso que é tão importante o relatório da criança, o relatório individual daquela criança, né? Aquele mesmo que você preenche no final do bimestre, no final do semestre. Por isso que ele é tão importante, porque você ali, você registra as suas visões, aquilo que você entende que a criança aprendeu ou não, aquilo que a criança está com um déficit ou com algo diferente em relação a todos, né? E aí você coloca ali, para que o próximo professor ou a sua ação no próximo bimestre ou no próximo semestre possa estar baseada, inclusive, naquilo que ele precisa, tá? Então, eu trouxe um pouquinho aqui do que é o DUA, mas nós precisamos aprimorar, precisamos introduzir mais isso, introduzir esse assunto, para que a gente possa aprimorar na nossa aprendizagem, a aprendizagem das crianças e o nosso fazer, tá? O nosso fazer. Pode comentar. E, na verdade, assim, né, é pensar sempre, né? Todas as vezes que a gente se deparar com uma criança que não está aprendendo, pensar qual é a barreira, o que está impedindo essa aprendizagem? E a partir disso, elaborar caminhos para que ela possa aprender, né? Então, hoje eu estou aí com crianças autistas para alfabetizar, e aí são uma diversidade de materiais que nós temos disponíveis hoje que ajudam, e que toda criança, mesmo com neurodiversidade, está aprendendo. Então, assim, qual que é a metodologia? Qual é o instrumento? O que eu preciso planejar para essa criança, ela consiga acessar o conhecimento? Quando a gente pensa na perspectiva da avaliação, né? Eu preparo uma avaliação. Eu sei que na avaliação externa isso não é possível, e eu até estava conversando ontem com um grupo sobre isso, que a avaliação externa ainda não está pronta para criança com neurodiversidade, né, para estudante com neurodiversidade. Mas quando você pensa ali no espaço escolar, no coletivo escolar, pensar que essa criança ela pode dar conta de uma avaliação de uma maneira diferente. Então, para a criança ali com TDAH, eu não vou colocar 10, eu vou colocar 2, 3 questões para que ele se sinta capaz de desenvolver. E quem sabe, no meio desse caminho, ele vai chegar na 10ª, um dia. Né? E será que vai precisar chegar também nas 10, né? E eu acho que a professora Maria Cecília fala disso daí melhor que a gente, vou passar para ela para falar um pouquinho sobre isso também, mas é sempre pensar qual é a barreira, o que está impedindo. Então, quando a gente pensa nessa barreira e nessas possibilidades de tirar essa barreira, a gente está pensando nesse desenho universal da aprendizagem, né? Deixa eu só complementar isso que você falou. A gente também tem que entender, e aí complementando a sua fala, que as crianças, elas nos mostram diariamente o ponto que elas estão e o que está influenciando para que essa aprendizagem não ocorra. Ele mostra através do comportamento dele, ele mostra através da fala, ele mostra através da atividade que ele não fez, da atividade que ele teve dificuldade, da atividade que ele se esforçou para fazer, mas ele não conseguiu ter o mesmo resultado daquele colega que não tem nada. Então, isso também é importante. Uma das formas também que o professor pode ter para ajudar esses alunos é isso, você fortalecer aquilo que ele fez. Porque muitas vezes ele te apresentou um trabalho, te apresentou uma atividade, que você olhou e falou, meu Deus do céu, o que ele fez? Ele fez o melhor dele. Ele fez o melhor que ele podia. Então, é muito grave quando o professor pega uma atividade, principalmente de desenho, né? Na questão de arte, e fala, nossa, como tá feio isso, como tá isso, mas aquilo foi o máximo que ele conseguiu fazer, né? Então, é valorizar. E aí você introduz a valorização, depois você diz o que você quer e ainda fortalece, você é capaz, né? Então, isso é importante. Então, trouxe alguma coisa que está errado. Olha,
tá bonito, mas será que você não poderia melhorar? Acredito em você, eu acho que isso daqui poderia ficar bem melhor. São falas que, às vezes, eu sei que é difícil para o professor, porque o professor não tem um, ele tem vários alunos, então naquela correria da prática ali do dia a dia, tá com aquele monte de aluno, é difícil ele falar isso, né? Mas é importante que ele faça esse reforçamento positivo para o aluno, porque o aluno também vai se sentir, ele vai se sentir valorizado, e ele vai entender que o professor sabe das falhas dele, mas o professor fortalece ele, de que ele pode conseguir o melhor. Então, isso é importante também. E muitos dos efeitos que nós temos na educação hoje foi feito lá, né? Porque foi colocado, né? Então, a gente tem que entender que a prática pedagógica, né? Ela tem como ponto a diversidade dos estudantes, né? A diversidade de tudo que nós vivenciamos, né? Então, eu acho que o DUA, ele vem trazer mais uma ferramenta. É mais uma ferramenta. Uma ferramenta que a gente tem que ter comprometimento, tem que ter mobilização, né? Eu acho que a saber aplicar. E tem que saber aplicar. Tem que ter planificação. Quando eu falo planificação, eu tô no sentido de como fazer o meu planejamento. Não é fazer por fazer, mas é eu planificar o de como fazer. Como que esse desenho ele vai abordar estratégias para eu poder trabalhar com essa criança. Então, isso é um conjunto de conhecimentos que eu preciso ter, que é o que a professora está falando, né? Exatamente. Então, a nossa formação depende de nós também, não é só a gente é ativo na aprendizagem, a aprendizagem é ativa. Então, a gente também precisa se colocar, né? Sim, sim. Porque sabe uma coisa, eu quero aproveitar a oportunidade também para falar uma coisa que já está acabando, que não vai dar tempo, né? Porque agora nós temos outra pessoa vai falar. E eu tenho um videozinho ainda. Então fale, então passa o vídeo. Não, pode falar, pode falar. Sabe o que acontece? Eu fico muito preocupada, porque tudo que vem de novo, e a pessoa quer fazer de novo, ela precisa ter um embasamento teórico para aquilo. Então, não é mesmo qualquer que seja um instrumento que você está usando, você precisa saber para que ele serve, como é que foi feito. Você estava contando, claro, isso aqui é só uma explicação, uma vitrine, mas ele precisa entrar a fundo nas questões teóricas, né? Veio lá da arquitetura, e a professora vai falar, sabe o que para mim? Veio da arquitetura, o que eu tenho que ver com isso? Design, agora mudou o nome, agora é design. Sim. Fica atenta com isso. É design agora é design, de nome chique, para quê? E eu estou aqui na sala fazendo a mesma coisa, tá? Presta atenção, eu fui professora há 50 anos, eu sei bem como é que a gente trabalha, eu sei bem como é que a gente é. Né? Por isso que temos que ir atrás das informações, né? Do conhecimento, né? Claro. E a minha questão maior de todas, só para eu encerrar, é dar apoio para essas meninas. Sim. É falar, vocês não estão sozinhas, vamos lá, quer aprender? Vamos lá, vamos aprender, vamos junto, vem atrás, mas tem que ir atrás. Sim, por isso que eu já deixo aqui, Auri, né, colocado de que a gente pode aí pensar num curso, pensar em alguma coisa que a Sofia poderia proporcionar para melhorar esse conhecimento, por exemplo, em relação a essa ferramenta. Claro. E aí, com certeza, eu consigo me aprofundar, consigo explicar todos esses detalhes que a professora MC colocou, porque eu concordo com isso. Nós precisamos, por exemplo, em forma de avaliação, tem diversas ferramentas, tem diversos instrumentos que a gente pode avaliar, certo? Para você saber se realmente aquela criança é disléxica, se tem descalculia, se não tem. Tem diversas ferramentas de avaliação, né? Só que eu preciso saber para quê. E eu preciso saber o que eu vou fazer com o resultado disso. A questão é essa também. Né? E, na verdade, também, né, gente, sempre pensar no coletivo, porque essas pessoas estão na escola nesse momento, essas pessoas dos outros países estão chegando, e não vai dar tempo para a política pública fazer tantas formações que são necessárias, né, diante de tanta essa diversidade que está dentro da escola.
E a gente está sofrendo ali no cotidiano. Nós estamos lá na sala de aula, na ponta, com os meninos e as meninas. Então, esse coletivo, ele precisa se fortalecer cada vez mais, né? E essas compreensões, elas precisam chegar, porque esses meninos e meninas têm direitos. Então, a gente não pode tirar o direito do menino e da menina entrar na escola, porque nesse momento eu ainda não estou pronta. Então, muitas vezes eu tive que estudar sozinha, me preparar, ir em curso, né? E é esse movimento da educação. E a gente aqui a gente em nenhum momento diz que isso não tenha que vir da política pública. Vai vir, precisa vir. Mas a gente precisa também trazer, tenho falado muito isso nas formações, né? Trazer os registros. Olha, da maneira como está sendo organizada, não está dando. Então, leve os registros para as secretarias de educação, leve os registros para as regionais, para as secretarias, né? Para que a gente possa evidenciar que não está dando. Então, para onde que a política pública vai caminhar, né? Então, eu queria aproveitar assim, só para agradecer, para não entrar mais, para não atrapalhar que você vai colocar o vídeo, né? Mas agradecer aí, né, a valiosa contribuição da professora Maria Cecília, a valiosa contribuição da Ana também. Eu acho importante falar, né, da questão da educação especial. Hoje ela sempre foi muito trabalhosa dentro da escola, a gente sempre passou por essas dificuldades, mas a gente não pode desistir de atender esses meninos e meninas, né, por conta ainda da ausência da política pública nessas questões de formação dos professores, né? E não porque às vezes eles só têm nós, né, também, né? Muitas cidades já estão fazendo muitas coisas diferentes, tá bom? Então segue aí com o vídeo, Ana. Obrigada, viu, gente? Tá bom, obrigada. Dear teacher, I know it doesn't always seem like it, but I really do want to listen and learn. It's just my brain is kinda different. So this is what I'd like you to know about me. I have to move, or I really can't pay attention. Even though I'm not looking at you, I can still listen to what you're saying. If you tell me, sit up straight, now I have to use all of my brain to do just that. It makes me feel sad when you tell me to try harder, even though I've already tried as hard as I can. I actually listen better when I'm rocking in my chair. When you give me a bunch of directions, I start to think I will never remember all of this. Sometimes my mom or dad ends up doing all of my homework. So here's how you could maybe help. Let me get up and move while I'm learning. Let me look wherever I want when you talk to me. Let me rock or slouch in my chair. No matter what, please don't take away my recess. Give me help I could do all by myself. Make directions very short. Just ask me, what does your brain need right now? And one more thing. My brain might be different than yours, but it's still amazing. Sincerely, your student. Your student. Your student. Your student.